gente. Hoje a gente fala aqui sobre o uso de cannabis medicinal no tratamento de dor crônica. Exatamente. Sobe aí pra mim, gente. Embora o Brasil tenha aí votado contra no último dia 2 de dezembro, né, após 60 anos aí, a Organização das Nações Unidas retirou aí a maconha da lista de drogas mais perigosas, reconhecendo assim seus efeitos terapêuticos, trazendo isso aí novas possibilidades para a área de pesquisa, né, para pesquisas nessa área. E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora, diretamente de São Paulo, com a doutora Maria Tereza Jacob, que é médica especializada no desenvolvimento da medicina cannabis, canabidiol, né? Na medicina de cannabis conforme na dor, como é, Júnior? Com foco na dor crônica. Então, a doutora Maria já está junto aqui com a gente, tá ok, Júnior? Posso chamar? Bom dia, doutora! Bom dia, Estefânia, tudo bem? Tudo bom? Que felicidade receber você aqui hoje no nosso programa, falando sobre esse assunto que precisa muito ser difundido. Muitas pessoas não têm o conhecimento, né, que a cannabis pode ser utilizada para o bem, né, para a dor crônica e para outras causas, outros benefícios também, não é isso? Bom dia, seja bem-vinda. Com certeza, eu agradeço o convite e a oportunidade de, como você disse, divulgar esse uso medicinal da cannabis e começar a desmistificar a cannabis medicinal da maconha para uso recreacional. Então é importantíssimo esse tipo de oportunidade para que as pessoas saibam que a cannabis pode ser realmente utilizada para o bem, para o tratamento de diferentes doenças e para a melhora da qualidade de vida do indivíduo. E isso é muito importante. Eu estava conversando aqui com os meus produtores que a cannabis também, ela pode também ser utilizada, eu queria que você também explanasse um pouco mais, o uso dela, né, para várias doenças e também para ansiedade, doutor. Eu queria que você pudesse falar também para a gente um pouco sobre a utilização da cannabis para vários fins. Então, a cannabis medicinal, na verdade, são diferentes tipos de plantas da própria cannabis, da cannabis sativa, que também é a maconha, mas elas têm diferentes tipos. E dependendo da concentração das substâncias que ela possui, você vai ter diferentes utilizações. Na verdade, ela tem aproximadamente 500 substâncias ativas. As mais conhecidas são o canabidiol, que é o CBD, e o tetrahidrocannabinol, que é o THC. Além dessas, existem outras substâncias, outros canabinoides que a gente fala, e também outras substâncias classificadas como flavonoides, terpenoides, e a ação da cannabis vai ser melhor conforme você tiver a interação dessas substâncias. Dependendo da concentração e das substâncias que você tiver no produto, no medicamento produzido a partir da cannabis, ela pode ser utilizada em diferentes patologias. Por que ela tem ação no organismo? Porque no nosso organismo existem locais onde ela se liga e consegue restabelecer o equilíbrio daquele local, daquele órgão, daquele tecido. E esses locais estão distribuídos por todo o organismo, desde sistema nervoso, pele, órgãos, glândulas. Com isso, você vai ter ação nas doenças de acordo com esses órgãos onde esses receptores estão. Então, ela pode ser utilizada em doenças de saúde mental, como ansiedade, depressão, síndrome de estresse pós-traumático, que é tão comum hoje em dia, em doenças degenerativas do sistema nervoso central, como Alzheimer, Parkinson. Nas doenças neurológicas, a epilepsia refratária foi uma das doenças que fez a cannabis ressurgir com essa utilização medicinal. Doenças de espectro autista, doenças ligadas a disfunções glandulares, como diabetes, disfunções de tireoide,
na dor crônica. A maioria dos artigos publicados até o momento falam sobre o uso da cannabis medicinal na dor crônica, que é uma doença totalmente diferente da dor aguda, né, que é um sinal de alerta, e de difícil tratamento, porque a dor crônica é muito complexa. Então, a maioria dos artigos é no tratamento da dor crônica. Certo, mas doutor. como nós vimos, nós podemos utilizá-la em diferentes patologias de diferentes áreas. Na oncologia, ela traz benefícios no tratamento do paciente oncológico, tanto em relação aos sintomas gerados pela quimioterapia, como náusea, vômito, na caquexia, na falta de apetite, na perda de peso, pacientes oncológicos, pacientes com doenças degenerativas. Então, doutora, já está mais do que observar uma ampla distribuição mesmo de indicações. Já está mais do que comprovado de que realmente é muito benéfica para a saúde, né, e para o bem-estar de muitas pessoas. Mas aí eu já lhe pergunto, tem alguma contraindicação a respeito do uso da cannabis? Olha, a cannabis medicinal não tem nenhuma contraindicação formal. Não existe nenhum relato de caso de algum efeito adverso grave ou letal com o uso da cannabis para fins médicos. E se o paciente tiver algum tipo de efeito colateral, uma sonolência excessiva, algum tipo assim de efeito que seja prejudicial à saúde dele, é só você fazer a suspensão do medicamento. E, por exemplo, em relação ao CBD, em 24 horas, essa ação já vai ter, esse sintoma já vai ter desaparecido. Então, ele não causa dependência, né, doutora? Não, não existe nenhum relato de caso relacionando cannabis medicinal com dependência, com vício. Por quê? A cannabis usada para fim recreativo, ela tem uma alta dose, uma alta concentração do THC, que é a substância que dá os efeitos psicoativos, o barato, né? Aquela sensação. Então, na cannabis medicinal, essa concentração ela é muito bem estudada e se houver a necessidade de uma concentração maior do THC, de acordo com a patologia que nós vamos tratar, você vai ter um balanço pela concentração das outras substâncias. Entendi. Então, é tudo muito bem elaborado, tanto no sentido de segurança de utilização, segurança a longo prazo, como no sentido de vício, dependência e efeitos colaterais. Doutora, e como fica a liberação para o uso medicinal aqui no Brasil, para os pacientes que precisem da utilização da cannabis para melhorar a questão de dor, questão psicológica? Como que fica o uso aqui? Atualmente, nós temos já a liberação através da importação de produtos de qualidade. Porque, como eu disse, você tem diferentes tipos de cannabis de acordo com a doença que você quer tratar, como se for diferentes concentrações e diferentes combinações de todas aquelas substâncias que ela possui. Então, os produtos que vêm através da importação, eles têm todo um estudo e preenchem todos os quesitos necessários para a liberação no seu país de origem. Então, tem produtos que vêm da Europa, produtos que vêm dos Estados Unidos. A partir do momento que o paciente passa pelo médico, o médico define, de acordo com a patologia e com o perfil, com as características do paciente, qual a combinação, qual a cannabis medicinal, qual o medicamento que ele vai utilizar, ele faz uma prescrição, uma receita médica. O paciente entra no site da Anvisa com essa receita e preenche o formulário para importação de produtos à base de canabidiol. Entendi. A partir do momento que ele completa esse cadastro, em aproximadamente 7 a 10 dias, ele obtém a autorização para importação. Ele pode fazer a compra atualmente pela internet, porque existem os sites dos produtores, dos laboratórios, e após uns 20 a 30 dias, ele recebe o produto na sua residência. Doutora, já é assim um ganho para a gente, para a nossa saúde, né?
E isso faz com que nós brasileiros possamos ter um pouco mais de esperança em relação a benefícios que a cannabis pode trazer para a gente, né? Então a gente pode estudar ainda mais e acreditar que ela pode ainda assim mudar muita coisa, né? Nessa questão da saúde para a gente. Com certeza, sem dúvida alguma, nós já demos um passo, nós já temos a disponibilidade de ter acesso a esses produtos e com isso melhorar a qualidade de vida dos pacientes em doenças que os tratamentos tradicionais ainda não oferecem aquilo que se espera, tanto do ponto de vista médico como do próprio paciente. A gente fica muito além daquilo que nós gostaríamos, pensando nos ganhos para o paciente. E com essa possibilidade da importação até então, nós já temos a possibilidade da utilização do medicamento para os pacientes. Que felicidade. Doutora, eu queria convidar a senhora a voltar novamente ao nosso programa. Sei que a sua agenda é um pouco corrida, mas eu queria muito que você voltasse novamente ao programa para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, explanar um pouco mais sobre esse assunto, que é de grande valia, né? E muitas pessoas precisam ter mais informação sobre o uso da cannabis no uso medicinal, né? Com certeza, eu estarei à sua disposição. Eu posso adequar a minha agenda à sua entrevista. E eu acho importantíssimo isso, porque nós precisamos esclarecer, diferenciar bem, quebrar esse tabu entre cannabis medicinal e maconha recreativa. E com isso, muitos pacientes e muitas pessoas vão se beneficiar, sem dúvida nenhuma. Olha, eu estou honrada em ter hoje você aqui no nosso programa e mais uma vez frisando que quero você aqui para a gente realmente continuar falando sobre esse assunto com mais tempo, mais calma e tá ajudando aí outras pessoas. E a doutora Maria Tereza, a gente está em São Paulo, em Campinas. Olha só que honra nossa hoje aqui do nosso programa. Obrigada. Foi um prazer. Ai, obrigada, doutora. Então, já está marcada. A doutora Maria Tereza vai voltar, tá, gente? Um beijo, doutora. E ela vai voltar. E você que já tiver alguma dúvida, você pode mandar perguntas pra gente, porque a gente vai falar mais sobre esse assunto, tá certo?